dia a todo mundo. Eu não sou muito fã de PowerPoint, não. Eu realmente não gosto. Mas não tem jeito, né? A gente acaba tendo que se sujeitar. Então, eu vou pedir aqui para abrir um PowerPoint, que é um PowerPoint meio esculhambado, porque eu, na verdade, eu tenho tantas apresentações já feitas sobre o assunto que é difícil da gente inovar. Mas eu coloquei aqui no final um elemento de novidade que deve ser. Você verifica pelo raiz o arquivo mais novo. Eu coloquei aí uma cereja no bolo sobre esse tema. Antes de mais nada, é muito orgulho poder falar depois do Braulio. Vocês não têm noção da importância que o Braulio tem no mundo da biodiversidade. O fato de vocês provavelmente não saberem quem é o Braulio já significa o quão atrasado a gente está na questão do conhecimento da cerca de biodiversidade. Ele simplesmente foi o secretário-geral da Convenção da Diversidade Biológica. Só isso, não precisa dizer mais nada. Qualquer pessoa entende que ele ocupou o cargo mais importante na convenção mais importante que trata do tema. E a gente ainda precisa explicar quem é o Braulio. É um negócio assim que me chocou. Como explicar quem é o Gilvan, explicar quem é o Carlos Nobre, explicar quem é o Paulo Artacho. Quer dizer, a primeira recomendação que eu faço, do ponto de vista geral, eu entendo a questão da imprensa, da crise que o setor vive, é uma crise que combina dois elementos estruturais, um elemento conjuntural de crise econômica, um elemento estrutural da redefinição dos veículos de imprensa no mundo, mas realmente me choca que qualquer subcantor de pagode de esquina já é imediatamente conhecido e o nosso patrimônio intelectual seja tão desprezado. Então, Braulio, é sempre um grande orgulho poder falar depois de você. Tá? Eu me sinto assim, eu sou teu fã, te acompanho, fui a Nagoya, né? e verificar o que foi feito ali, o primeiro grande movimento. E nós estamos vivendo um momento também que se caracteriza por uma baixa qualidade do debate. E não é apenas na área ambiental. Eu sou essencialmente economista. Ao contrário da maioria dos ambientalistas que vocês vão conhecer, eu sou um economista, eu trabalho no Instituto de Economia, eu dou aula de macroeconomia e contas nacionais. Se vocês querem saber como calculo o PIB, pergunta para mim. Okay? Como calculo a inflação? Por que o IGP da Fundação Getúlio Vargas deveria ser abolido? E, por favor, pelo amor de Deus, nunca coloquem que o índice da inflação do aluguel, porque não é. Então, o meu mundo é um mundo que vive do outro lado da questão ambiental. E, nesse mundo também, a qualidade do debate está muito pobre, está muito empobrecida. Então, eu acho que é fundamental que a gente tente, antes de mais nada, tentar qualificar melhor o debate na maneira como esse esforço aqui está sendo feito e que, como o Braulio, eu acho que muito brilhantemente colocou, unidades de conservação não existem para proteger a natureza. Unidades de conservação existem para proteger as sociedades humanas. A natureza independe do ser humano, a natureza já existia antes do ser humano, a natureza continuará existindo depois de nós. A razão pela qual nós somos obrigados a criar um conjunto de políticas para proteger remanescentes de áreas naturais é porque nós dependemos fundamentalmente disso. E se alguém aqui é de São Paulo, sabe que delícia que é ficar sem água, né? Não é bom? Ô, Brasília, é. Quanto tempo eu tenho? 15, 25, está ótimo. É mais ou menos a nossa ciência. Exatamente, isso não é uma coincidência. Vocês conhecem o Parque Nacional da Tijuca, não conhecem? No Rio de Janeiro, né? Todo mundo já viu o Cristo Redentor. Vocês sabem por que ele foi criado? Quando ele foi criado, em primeiro lugar? Vocês sabem quando ele foi criado? Na verdade, ele foi criado como parque. O primeiro parque é Getúlio Vargas, mas a criação, o reflorestamento da Floresta Tijuca é uma ordem de Dom Pedro II, à época imperador, na corte, na metade do século XIX, porque faltava água do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ao contrário do nome, o Rio de Janeiro não tem um grande rio. O principal rio, que é o Rio Carioca, é um riozinho bem porcariazinha, que vocês podem ver no Largo do Boticário, depois ver lá no aterro, quando ele morre. E estava faltando água. O que o Dom Pedro mandou fazer? Protege a floresta. Como? Refloresta. É um conhecimento de 1850, aliás, um conhecimento clássico. Ele não inovou nesse conhecimento, ele inovou mandando fazer.
Então, leiam a história da Floresta da Tijuca e vocês já começam a entender por que nós dependemos disso. Contudo, num cenário que não só temos um empobrecimento do debate, mas nós temos uma discussão política caracterizada pelo interesse egoísta de curto prazo, qualquer coisa que vai além de 6 meses é visto como longuíssimo prazo, e a gente perde noção, perde dimensão do que a gente está fazendo. Então, não é coincidência, eu coloquei aqui para ilustrar a minha foto, isso aqui é a entrada do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, eu estive lá agora, em maio. Essa placa estava no chão, estava deitada. A gente é que levantou e colocou ela em pé, assim, apoiada. Tá? Ela estava deitada literalmente com o título para baixo. A gente acha que não é coincidência. Isso aqui é uma das cachoeiras do Parque Estadual de Serra Ricardo Franco. Eu vou voltar ao caso um pouquinho mais à frente, que eu acho que vai ser como eu tenho pouco tempo, eu não posso falar de todos os parques, eu acho que todo mundo está querendo saber. E esse rapaz aqui, ele é um ornitólogo, ele foi lá fazer esse dia com a gente, porque estava atrás de um pássaro específico, um falcão de peito laranja, raríssimo, nos poucos locais de avistamento disso. Mas isso aqui é a Cachoeira dos Namorados, é a principal atração turística. Esse parque é considerado como o parque de maior potencial turístico do estado do Mato Grosso. A informação não é do WWF, não é do Greenpeace, essa informação é do estado do Mato Grosso, do governo do estado do Mato Grosso. Próximo, por favor. Eu vou pedir que... os meus slides estão meio... Essa aqui, eu tenho um negocinho de mexer? Ah, beleza. Está tudo muito bagunçado mesmo. Referências, eu posso passar depois. Acho que a principal referência que a gente tem é esse estudo que foi feito já há algum tempo, 2011, foi feito em 2010, e a boa notícia é que a gente vai refazer esse estudo agora, tá? Com uma coalizão de ONGs que vai apoiar, que é simplesmente a gente fazer uma métrica. Esses serviços ecossistêmicos que o Braulio está falando, que dão importância para o ser humano, serviço é o seguinte, eu peguei um táxi, o táxi está me prestando um serviço. Eu contrato a polícia, a segurança pública, ela está me prestando um serviço. O fato de eu pagar pelo táxi diretamente quando eu pego o táxi, e o fato de eu não pagar diretamente ao policial, pelo menos não deveria, não torna o serviço do táxi produtivo, o serviço da polícia improdutivo, correto? Não é a forma de financiamento que torna o serviço importante para mim. Ok? Do mesmo modo, a natureza provê serviços, ela só não cobra. O fato de não ter preço não significa que não seja valor, que não tenha valor. Propaganda do Mastercard. Ok? Preço é uma coisa, valor é outra. Então, o objetivo da gente é, já que isso tem valor, isso tem importância, vamos atrás das pistas, vamos ver essa importância. E tentar pensar a importância para as economias locais, porque, em geral, essas unidades de conservação se concentram em áreas mais remotas. E se cria uma falsa ilusão, completamente falsa, sem nenhuma evidência científica. Eu gostaria que alguém me comprovasse aqui qual é o estudo que mostra que unidade de conservação atrapalha o desenvolvimento econômico. Eu não conheço uma única referência. O que eu conheço é o contrário. É que ela desenvolve. Apenas é que a forma pela qual ela desenvolve é diferente. E a gente vai voltar à história. Por quê? A gente foi criado pelo boi. Este é o país do boi. O Brasil não é um país de seres humanos. O Brasil é um país de bovinos. Inclusive, os bovinos hoje nos superam numericamente. Tá? A história nossa é a história de devastação. Há um livro lindíssimo, quem quiser entrar, pelo amor de Deus, leia esse livro se não leu ainda, chama-se A Ferro e a Fogo, a história da devastação da Mata Atlântica. Infelizmente, o autor, depois de escrever esse livro, faleceu. Foi uma grande pena, porque na hora que a gente estava pronto para debater. E esse livro mostra como a ocupação do espaço se dá através de uma dupla exclusão, exclusão social e exclusão ambiental. E a gente não percebe isso porque a gente foi criado assim. A gente foi criado numa sociedade escravocrata que tentou, sempre que possível, escravizar o indígena, se não dava um jeito de extinguir e trazia escravo de fora para ocupar a maior área possível de terra para gerar a maior produção agropecuária possível. Essa é a história nossa que a gente aprende. O ciclo da cana, o ciclo do café, o ciclo do gado. Essa é a nossa história. A gente não está aqui à toa. Até mesmo na Amazônia, a principal festa popular do Amazonas é a festa do boi.
Festa do boi. Todo lugar do interior tem uma festa de boi. Isso significa que nós fomos, isso está no nosso DNA cultural. A gente acha que boi é cultura, mas não é. Boi é crescimento, não é. Eu só vou dar uma informação para vocês, para começar números. Eu gosto de números. Primeiro, número bombástico. Qualquer um que queira, pegue o site do IBGE, www.ibge.gov.br. Entra lá em contas nacionais e verifique, por favor, ocupações no setor agropecuário. E vão descobrir que, em 1990, existiam mais de 2,5 milhões de ocupações do que tem hoje. Repito, não estou falando em termos relativos, em termos absolutos. Em 1990, o agro é tudo, o agro é pop, o agro é fogo, o agro é desemprego. Nenhum setor desempregou mais no Brasil do que o setor agropecuário, apesar de ter crescido acima da média da atividade econômica. Então, eu esqueci qual é o seu nome, por favor, que está atrás do Braulio. Renato, você que tinha perguntado, a primeira coisa é o contrário. O que eu ganho perdendo natureza? A primeira coisa que eu digo, eu perco emprego. E há uma extensa literatura de desenvolvimento agrário que explica por que essa expansão, em particular do boi, desemprega a gente. Porque, não sei se já forem em alguma fazenda na Amazônia, vocês vão ver uma enorme extensão, um pouco de boi, e não vai ver gente. O que você não vê nesse espaço, além de floresta, é gente. Se vocês querem saber qual é a consequência de longo prazo, nessa época que foi criada a Floresta da Tijuca, criada não, quando foi mandada recuperar, vocês sabem qual era a principal província agrícola do Império Brasileiro? Estou falando da metade do século XIX. Rio de Janeiro. Até caiu, olha a maldição do Rio de Janeiro. Ó. Tem um documentáriozinho chamado O Vale, feito por um colega de vocês, Marcos Sacorreia. Infelizmente, não está mais podendo funcionar como antes. Chama-se O Vale. Esse documentário mostra o que aconteceu 100 anos depois dessa ocupação predatória. A mesma ocupação predatória que a gente continua vendo hoje. O Estado do Rio de Janeiro hoje tem uma produção agrícola pífia, decadente. Por quê? Porque os tais serviços ecossistêmicos, essa coisa blá, 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 que a gente fala, na verdade, significou o seguinte, perda de erosão, perda de polinizador, perda de capacidade agrícola. E, hoje, a pior agricultura do Sudeste está no Vale do Paraíba Fluminense. Tanto que não tem produção agrícola. A participação da agricultura no PIB do Estado do Rio de Janeiro não deve chegar a 5%. Okay? O que foi, outrora, a grande área de ocupação. Eu tenho pouco tempo, eu gosto de falar muito, então vamos tomar cuidado com o meu tempo aqui, vamos tentar pensar isso analiticamente. Como é que a gente pode acessar, como é que a gente pode entender isso? De uma maneira muito simples, fazendo cenário. Se eu tiver a área de conservação, o que acontece? O que acontece se eu não tiver unidade de conservação? Isso vale para Ricardo Franco, isso vale para Jamanchim, isso vale para o Vale do Paraíba. Então, a melhor maneira da gente entender é fazer comparação de dois cenários e verificar qual é a consequência disso. Isso é a tal da valoração. Valoração não é dar um valor absoluto, não. Valoração é comparar a situação. Então, o método que a gente trabalha é, se eu tiver a unidade de conservação e se não tiver a unidade de conservação, o que acontece? Agora, eu não estou preocupado com a qualidade da biodiversidade, eu não vou ficar discutindo se o mico-leão-dourado vai ou não vai ser extinto, eu vou perguntar assim, do ponto de vista das sociedades, e, em particular, das sociedades locais, mas também a sociedade global. E isso é a metodologia que a gente trabalha. E a gente tem diversas maneiras de tratar essa questão. Eu tenho uma maneira que é simplesmente privada. O que me dá mais dinheiro no curto prazo? E eu não tenho a menor dúvida que o que me dá mais dinheiro no curto prazo é derrubar a mata, queima e bota boi. Por quê? Porque eu não pago nenhum custo sobre essa ocupação e, do mesmo modo, eu vou estar ganhando dinheiro mais fácil. Do mesmo modo, como fazer ocupação aqui urbana. O que me dá mais dinheiro para pegar uma área de terreno? Vou lá e construo. Se eu vou construir, se eu vou criar problema de congestionamento, se eu vou ter esgoto, se eu vou estar... Vocês já viram como é que é loteamento em periferia que cresce sem nenhum tipo de controle? Primeira coisa que ela faz, vai construindo, vai colocando gente. Depois você fica com um problema, aí você fica com um passivo. Aí depois as prefeituras ficam gastando rios de dinheiro para consertar aquilo que foi feito porque se achava porque não tinha custo, porque, na verdade, tem custo. Só que, na abordagem privada, o cara só pensa no custo do próprio bolso. O que a gente precisa pensar é numa abordagem econômica. Diga-se passagem, em análise custo-benefício, quando a gente fala econômico, a gente incorpora as externalidades, as questões sociais. Okay?
numa abordagem econômica ou social, eu devo levar em consideração não apenas a consequência para o meu próprio bolso, eu levo em consideração para o resto da minha sociedade. E se eu estendo isso para o planeta inteiro, uma abordagem global. Por quê? Porque há serviços ecossistêmicos que se manifestam localmente. Um caso simples é a erosão de solo. O carreamento de sedimento vai gerar o quê? Assoreamento que vai inundar o rio local. Diga-se de passagem, possivelmente devia ter um rio aqui na frente. Aí depois as pessoas em São Paulo ficam surpresas que chove e a cidade inunda. Uau! Mas a culpa é da prefeitura também. É de todo mundo, porque você asfaltou, ou seja, você impermeabilizou, você não permite que a água entre para dentro da terra. Vai chover, o nível do rio vai subir, não tem para onde escoar, vai para onde? Vai subir. E quando eu faço um tipo de ocupação que eu removo floresta, eu acelero essa sedimentação. Vocês já viram um rio perto de pasto? Vocês já viram algum rio que tem um boi ali no pasto que seja transparente? É tudo que cor? Bem marrom. Por quê? Por causa da sedimentação. E esse sedimento vai parar onde? Ele vai descer. E ele vai descer, o que vai acontecer com o rio? Ele vai entupir. E aí a calha dele vai ficando mais rasa, a água é a mesma. Na verdade, o que o Braulio está chamando a atenção, nós estamos vivendo um cenário de mudanças climáticas. Para essa região aqui específica, o que se prevê é que choverá mais, em períodos mais curtos. Então, pelo amor de Deus, não coloca mais manchete que, de repente, caiu uma tempestade. Isso está previsto pelo IPCC há mais de 20 anos. As chuvas serão mais fortes e mais intensas. Teremos períodos mais longos de seca, mas o período de chuva, que vai ser mais curto, vai cair mais água. Ou seja, eu vou ter enchente e seca, enchente e seca, enchente e seca. Aí você pega o jornal, tem enchente e seca, enchente e seca. Vocês pegam o rio da Amazônia, o Negro, pico de cheia, pico de seca. Eu já vi. Pico de cheia, recorde máximo de elevação e recorde mínimo de vazão. Eu, que nem vou com tanta frequência assim, significa que esse tipo de processo está cada vez mais frequente. Inclusive, o Rio Branco lá está em cheia fora de época agora. Estava 9 metros acima e época de seca. O Pantanal já perdeu todo tipo de referência. E vai piorar, porque vão fazer no Pantanal o asfaltamento do rio, vão fazer a canalização do rio. Se tem Pantanal, é porque a água vai devagar. E por isso ela sobe. Se você faz a água correr mais depressa, você vai ter o quê? Menos alagamento. Se você vai ter menos alagamento, você vai ter menos Pantanal. Vai ter mais área para boi, vai ter mais área para cana. Agora vai ter menos área de Pantanal. Só não me... Cuiabá, vocês chegam em Cuiabá, tem assim, a capital do ecoturismo e do agronegócio. Então, escolhe. Por favor. O agro é tudo, é pop, mas o agro, esse agro que é da JBS, do boi, não é o agro da biodiversidade. Ok? Na hora que eu fazer a próxima Copa do Mundo, a Olimpíada, daqui a 100 anos, em vez de botar os tucanos, a floresta, bota lá a colheitadeira, a semeadeira. Máquina, não bota gente, não, que gente também não tem. Tá? Bota o avião jogando o negócio. Ih, já estou acelerando aqui, espera aí. Voltando aqui à história, então a gente tem que considerar individualmente cada aspecto. Não tem uma fórmula única para isso. A gente trabalha com esses cenários. Opa! Não tem uma fórmula única para fazer valoração, mas proposições metodológicas específicas. Tá? Formas possíveis da gente estimar. Uso público. Eu vou voltar aqui mais à frente, tem um slide para isso. Uso público não é apenas turismo, é também a pessoa que precisa fazer alguma coisa no fim de semana. Por quê? Voltando à pergunta do Renato, por que biodiversidade é importante? Porque as pessoas gostam tanto que, inclusive, faziam uma coisa meio bizarra, que era pegar o bicho no mato e fazer um zoológico para poder ver. Eu não preciso de outra evidência para dizer por que o ser humano gosta de bicho. Senão não existiria zoológico. E toda criança gosta. Por quê? Porque isso é inato. Agora, além do aspecto contemplativo, há outros elementos importantes. Existe um negócio chamado gases de efeito estufa, existe um negócio chamado mudança climática. Alguém colocou a hipótese. É tão hipótese quanto a hipótese da evaporação. A mudança climática é tão hipotética quanto a chuva cai porque há uma evaporação. Porque eu posso dizer o contrário, que tem um Deus da chuva que manda a chuva cair. A hipótese do Deus da chuva é tão científica quanto a hipótese do criacionismo, quanto a hipótese de que não tem mudança climática. Agora, se eu acredito em física,
A mesma física que diz para mim que, com calor, a água evapora e ela cai, é a mesma que diz que, se eu aumentar o conjunto de gases de efeito estufa, vai aumentar um efeito que significa que a radiação solar ela penetra, bate na Terra, se converte em calor, mas não irradia. É a mesma física que eu ensino meu filho por que tem evaporação e chuva. Se você não gosta de uma, não gosta da outra. Elas vêm junto. Okay? Porque há hipóteses alternativas. A hipótese de que, na verdade, eu preciso fazer uma dança da chuva. Se eu fizer uma dança da chuva, vai chover. Eu não sou o dono da verdade. Pode ser que seja verdadeiro. Vocês já viram aquele episódio, o Deus Polinésio, como chama aquilo? Porta dos Fundos. Pode ser que o Deus seja o Deus Polinésio. A gente esteja errado. Não tenho nunca certeza absoluta, mas é muito mais possível que não seja o Deus Polinésio. É muito mais possível que a dança da chuva não explique a chuva, mas sim o comportamento que a física me explica. Já falei da erosão do solo. Isso aqui é muito importante. Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra floresta nacional ou floresta estadual como uma designação de unidade de conservação, vocês estão falando de uma unidade que foi criada para retirar produtos da floresta. Quando vocês ouvem falar em Floresta Nacional do Bom Futuro, Jamanchinho, o que for, ou Floresta Estadual do não sei o quê, é uma área que foi designada para se manter a floresta, para se extrair os produtos da floresta. Okay? Do mesmo modo, reservas extrativistas. E, para isso, existe, inclusive, hoje um modelo de negócios de concessão florestal administrado pelo Serviço Florestal Brasileiro. Se eu perco a floresta, eu perco a madeira. Aí depois fica todo mundo desesperado que não consegue encontrar uma madeira, um móvel decente para fazer uma obra. Tem que pegar uma madeira de barco de reaproveitamento. Um país que se chama Brasil, de uma madeira, um país que é, essencialmente, um dos principais estoques de madeira do mundo, vive hoje um apagão de madeira. E a gente não consegue comprar, só consegue eucalipto e pinos, porque a gente não soube aproveitar adequadamente o recurso florestal. E o recurso florestal é uma coisa muito simples. A árvore cresce, eu corto a árvore e deixo ela crescer de novo. Eu só não posso fazer o quê? Cortar ela toda de uma vez, né? Eu tenho que ir numa área, eu faço um talhão, eu divido, tiro a árvore daqui, e, enquanto eu abandono ela, eu vou para outra. Eu divido de tal modo, você imagina, cada mesa aqui é um talhão. Eu vou começar aqui. Aí tirei não tiro todas, eu tiro as que eu quero. E deixo a floresta recuperar. Vou para lá, terminou o ciclo. Quando eu terminar aquela ali, a floresta que já cresceu, eu já posso cortar de novo. Tá? Opa, desculpa. Água. Já falei de água. Tá? Dom Pedro II já sabia disso. O setor hidrelétrico, em particular, ele é um pouco esquizofrênico, porque, ao mesmo tempo que ele precisa de água, ele ataca as unidades de conservação. Depois ele reclama que o nível do volume de água está subindo e está descendo. Por quê? Porque há uma mudança hoje no padrão hidrelétrico, que você tinha antigamente o poder de fazer a hidrelétrica que você quisesse, do tamanho que vocês quiserem. Balbina, por exemplo, que é uma hidrelétrica sem sentido. Você alaga uma área enorme e tira a energia elétrica. Hoje, há uma pressão muito maior para que isso não aconteça. Então, você precisa que ela corra com reservatórios menores, ou então chama de fio d'água, que é a água correndo. Com isso, a dependência do setor elétrico em relação ao fluxo hídrico é maior, porque não pode mais estocar com grandes quantidades, o que torna aquela relação floresta-água mais importante. Tá? Um dos números que a gente tirou naquele estudo de 2011 é que 80% da geração hidrelétrica no Brasil vinha de unidades de geração que tinha pelo menos um tributário oriundo de uma unidade de conservação. Gente, eu não estou dizendo que 80% da geração hidrelétrica vinha de unidade de conservação. 80% da geração hidrelétrica tinha uma unidade que tinha pelo menos um tributário a montante, eu não sei qual proporção, que vinha de uma unidade de conservação. E abastecimento. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, por aí vai. O que é mais difícil da gente medir, mas que, por si só, é importante, conservação da biodiversidade. Eu não vou falar nada sobre o assunto, o Braulio aqui já é um nome aqui, eu não preciso ir, porque eu acho, embora seja o mais difícil da gente colocar, é mais ou menos como família. Família é importante para caramba para a gente. Vocês já viram algum estudo valorando, colocando preço na família? Eu sei o quanto que as pessoas pagam para se deslocar para uma área mais segura para colocar a família em menos risco. Isso eu consigo medir. O fato de eu não conseguir dar um valor
monetário não significa que não tem importância, só que é muito mais complexo. A biodiversidade, democracia, justiça são elementos como esse. Agora, há outros elementos que, quando eu conservo a floresta, eu consigo fazer a conexão, aí é mais fácil, tipo a polinização, controle de pragas. E uma coisa que é muito pouco falada, quando eu protejo a área, eu ganho coisa. O principal instrumento no Brasil chama-se ICMS ecológico. A gente vai reatualizar isso aí. Mas eu já diria, eu arriscaria dizer que pelo menos R$ 1 bilhão é hoje transferido para prefeituras, porque elas têm áreas protegidas por ICMS ecológico. Eu não tenho esse número agora, eu vou ter esse número no final do ano. O número que a gente calculou em 2011 era da ordem de R$ 600 milhões. Então, eu acho que hoje a gente já deve estar em R$ 1 bilhão. Pular aqui. E a gente trabalha... Isso aqui é um exemplo de um estudo que eu fiz para a Fundação Grupo Boticário. O que a gente faz? A gente faz uma avaliação com e sem a floresta. Eu vou pular aqui, tem um monte de número. Eu vou direto aqui aos finalmente. Isso aqui é a apresentação que eu fiz lá no ICMBio. Então, são vários elementos que a gente vai medindo, tá? O que acontece com ou sem a floresta. Por exemplo, visitação. A metodologia que a gente usa é muito simples. Se eu tenho um visitante que vem para visitar aquela região, ele vai fazer um gasto, não vai? Vamos dizer o seguinte, Floresta Tijuca. O cara vai querer na Floresta Tijuca. Não vou discutir aqui se ele está indo por causa do Cristo Redentor ou se ele está indo pela floresta. Ele está indo pelo conjunto, é pelo combo. Não sei se vocês sabem, acabou de sair um estudo agora da SOS Mata Atlântica. Seus colegas já devem ter circulado esse estudo. Um dos dados que tem o seguinte, o município do Brasil que tem a maior rede de unidade de conservação municipal é o município do Rio de Janeiro. E não é uma coincidência, porque para o Rio de Janeiro isso é negócio. Se o cara fica um dia a mais, calcula quanto é que ele vai ganhar por esse dia a mais e calcula o que a gente chama de efeito multiplicador. Porque o multiplicador é o que ele gastando vai fazer com que outra pessoa gaste mais. Nós estamos no buraco e estamos porque o efeito multiplicador é para baixo também. Se eu paro de receber, eu paro de gastar, e isso vai gerando uma crise mais profunda. Quantos de vocês cobrem economia aqui? Não vocês cobriram economia nunca na vida? Economia, o efeito multiplicador, explica a crise, só que isso está fora de hoje. Corte, corte, corte. Vamos cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto. Quando você corta gasto, você não está cortando apenas aquele gasto, está cortando o que vai vir depois, que aquele funcionário com menos dinheiro vai gastar menos no supermercado, vai gastar menos no bar, e, com isso, vai ter menos a geração de renda e emprego. Isso é o tal do modelo keynesiano que a gente aplica aqui. Tá? Isso não é só para meio ambiente, isso é para tudo. E eu vou pular aqui, que eu vou direto para o que... Isso aqui, se vocês quiserem, depois eu falo, se é um estudo para solo. A gente fez isso para Salto Morato, fez isso para o Parque da Tijuca, fizemos isso para o Grupo Cataratas, para o Parque Nacional do Iguaçu. Então, já tem uma série de estudos locais que estão sendo feitos, e agora a gente vai fazer esse geralzão para o Brasil como um todo. Solo é uma equação chamada equação universal de perda do solo, que, em função da erosividade, da erodibilidade, do fator topográfico e do manejo do uso do solo, se eu mexo na composição do solo, o que eu vou ter? Erosão. Ok? E ICMS ecológico. Carbono. Se eu perco floresta, eu contribuo para agravar o aquecimento global. Tá? Isso aqui é um estudo que a gente fez para Tijuca. Eu vou falar agora um pouco desse mesmo tipo de metodologia para Ricardo Franco. Eu devia ter cortado os slides, peço desculpa, mas é bom que vocês ficam vendo que tem um monte de número, tá? Ok. Eu vou falar desse aqui, caso específico, porque isso foi quase que um SOS salvar um parque. O Parque Estadual do Sérgio Ricardo Franco fica nesse município chamado Vila Bela de Santíssima Trindade, que vocês provavelmente nunca ouviram falar e também nunca tinham ouvido falar. Mas é um dos municípios mais antigos de ocupação. É a primeira capital do estado do Mato Grosso. Tá? E ela é na bacia amazônica. Ela vem, você sobe pelo Guaporé. E esse parque ele tem uma área total de 158 mil hectares, e hoje, isso aqui é o cenário de hoje, 22% desse parque é coberto por floresta, 26% por área desmatada, áreas convertidas, áreas consolidadas, tá? São eufemismos para áreas desmatadas. Okay? Dos quais eu tenho aqui principalmente pasto,
e eu tenho uma outra área, metade dele não tem um tipo de vegetação, porque ou é cerrado, é uma área forte de cerrado, ou é área montanhosa. Esse parque foi aquele parque que vocês devem ter ouvido falar no estado do Mato Grosso, que a Assembleia Legislativa votou pela sua desafetação. Em bom português, pela sua descriação, deixar de ser parque. Por uma coincidência, óbvio, é também nesse parque que está a grande celeuma com o ministro Eliseu Padilha, que tem uma fazenda que ocupa áreas dentro do parque. E a pergunta que eu nunca vi ninguém fazer é o seguinte: o que eu ganho? Tá certo, o negócio é boi, vamos botar na real, o agro é tudo. Então é agro, acabou com essa frescura de Braulio, biodiversidade, é boi. O que a gente ganha com boi? É fácil, você pega qual é a área que eu vou ganhar de pasto e multiplico pela produtividade. Ué, não é isso? Não é disso que a gente está falando? Então, a gente fez a conta muito simples. Pegamos um mapa, e essas áreas aqui em laranja, em áreas em vermelho, dependendo do cenário, são as áreas que a gente supõe que vão ser desmatadas se o parque deixar de ser parque. Por quê? Vai ter uma área de pirambeira que não vai ser parque. Perdão, que não vai ser pasto, que não dá. Então, a gente calculou que, daqueles 158 mil, nós vamos chegar com 20 a 25 mil hectares a mais de desmatamento, além daqueles 26 que já eram desmatados. Ok? Entenderam a lógica? Que significaria perder de 55% a 69% dos remanescentes florestais que hoje estão no parque. É o cenário que eu estou prevendo. Olha, a Assembleia ganhou, Eliseu Padilha está certo, o negócio é botar boi. Vamos botar Nelore lá. O rendimento médio que a gente estimou para esse município é da ordem de R$ 158 por hectare. Tá? É um rendimento extremamente baixo, como é o típico padrão de ocupação. Se vocês forem lá Jamanchinho, o número deve ser por aí ou até mais baixo. Ok? Significa que a gente vai estar gerando aí de 3,2 a 3,9 milhões por ano a mais de produto agropecuário. Isso é que a gente chama de custo de oportunidade da conservação. Se eu não permitir esse desmatamento, isso é o quanto que eu vou deixar de ganhar a mais de atividade agropecuária. Ok? Dúvida sobre isso? Tá bom. E o que isso significaria dos tais serviços ecossistêmicos, dos serviços ambientais? A começar por emissão, um aumento da ordem de 8 a 10 milhões de toneladas de CO2. Um automóvel emite, por ano, não chega a 3 toneladas de CO2. Né? Alguém sabe esse número de cabeça? Deve estar por aí, né? 2,5 toneladas. Um automóvel, por ano, rodando, não emite 3 toneladas de CO2. Essa conversão corresponderia a um múltiplo considerável de automóveis. Aí faz a conta, aí vai dar uns 300 mil automóveis. Tá? Ou seja, se eu quiser contar, e é importante, os países envolvidos estão realmente preocupados agora, inclusive vão acabar com o automóvel, a explosão em T mais delta. Todos já estão dizendo, em 2030, 2040, não vai ter mais motor a explosão no meu país. E aqui a gente está destruindo algo que vai gerar um poder de aquecimento global muito maior do que a frota de São Paulo rodando. Não sei se vocês já viram as estatísticas de gases de efeito estufa, a maior contribuição brasileira para o aquecimento global é queimada. Em segundo lugar, é a emissão do metano que vem do boi que eu coloco ou da agricultura que eu coloco. Só em terceiro lugar é toda a soma de automóvel, energia, tudo que é motor, queima, propriamente dito, para a atividade econômica. Mas eu tenho também uma brincadeira aqui que eu teria o quê? Um incremento de erosão, que muitas vezes é ignorado, da ordem de 200 a 250 mil toneladas ano de solo que iriam parar no rio, que vão descer. Esse rio vai acontecer em algum lugar, que vai levar algum assoreamento, que vai impedir navegação, que vai levar a cheia e que vai levar a problemas específicos de abastecimento de água. Em termos monetários, se eu colocasse um preço para isso, assumindo um preço do carbono da ordem de $4,5 por tonelada de carbono, isso significaria uma brincadeira de 110 a 150 milhões de reais, que é o que eu vou queimar. Se eu me estabelecesse como uma métrica da importância desse carbono, que vai ser queimado, porque eu vou expandir o parque,
quer dizer, vai deixar de ser parque, vai ser desafetado, vou expandir a pecuária lá, só naquela área desmatada, eu vou estar gerando uma emissão da ordem de 100 a 150 milhões de reais. Quanto é que eu estava ganhando mesmo com a pecuária? 3. E aqui eu estou perdendo 100. Agora, se eu for só para a erosão, assumindo um custo de R$ 10,50 por tonelada, o custo de eu tirar esse sedimento, nós vamos estar aqui brincando na ordem de 2,1, 2,7 milhões. Só o custo da erosão, basicamente, é o que eu ganho com a expansão da pecuária. E se vocês querem estudar um pouco mais sobre a relação erosão-chuva, verifiquem o que acontece aqui no Estado de São Paulo. E por que o Estado de São Paulo hoje está investindo tanto para tentar desassorear Rio, o Estado do Rio de Janeiro. Uma parte da energia do Brasil vem das hidrelétricas, e nos últimos 30 anos, por causa de assoreamento, houve uma perda de 15% do volume de armazenamento de água nos reservatórios brasileiros. Você mata o reservatório. Eu, inclusive, Braulio, estou fazendo agora, com uma empresa de energia hidrelétrica aqui em São Paulo, uma unidade hidrelétrica aqui no oeste de São Paulo, uma estimativa do quanto que isso vai significar na dinâmica do reservatório. Essa relação floresta-água, que eu acho uma das mais importantes que tem. E o que era mais evidente, isso aqui é o Parque Serra de Ricardo Franco. Isso aqui é mais uma cachoeira. Esse parque tem a 4ª mais alta cachoeira do Brasil. Ok? Além de ter uma baita biodiversidade, ele tem áreas fantásticas que, inclusive, receberam, há uns 20 anos atrás, um investimento maciço para fazer o quê? Áreas de uso público, que hoje estão assim, abandonadas. A informação que a população local é que há uma pressão para que seja abandonado mesmo. Para quê? Esse aqui é o cenário alternativo. Não pensem vocês que ema é um grande indicador de biodiversidade no Cerrado, não, porque todo pasto tem uma ema junto. Agora, se vocês estão olhando uma manchinha branca aqui ao fundo, boi branco, chamado Nelore, possivelmente. Eu não fui lá para verificar, mas aqui é boi, zebu. É isso aqui, é o cenário alternativo. Esse aqui que eu ganho. Tem aqui um cupinzeiro, indicando que eu já tenho aí um processo de degradação. Tá? Então, voltando aqui, assumindo, a gente não sabe, é o meu último slide, juro. Eu não sei o quanto que é a visitação potencial de Vila Bela. A gente fez cenários. A gente tomou como referência um parque que é subutilizado, que é o Parque da Chapada dos Guimarães. Se a visitação fosse 40%, 60%, 40%, 50%, 60% da visitação, o quanto que a presença do turista, gastando, em média, R$ 400 por dia, porque você tem que pagar alimentação, você tem que pagar hospedagem, você tem que pagar guia. Se vocês acham 400 muito grande, divide por 2. É 200. Menos de 200 não é. Porque o guia normalmente é caro. Tá? De 18 a 56 milhões de reais que o município deixa de gerar de atividade econômica sem ter o parque. Para ganhar 3 milhões com a pecuária. E depois diz que ambientalista não entende de economia. Ok? Uso público não é só a visitação de fora. Esse aqui foi meu fim de semana em Campinas. Alguém aqui é de Campinas? Sábado, Lagoa do Taquaral. Domingo, Parque Ecológico. Cheio de gente. Embora não tenha um preço na bilheteria, as pessoas estão fazendo o quê? Visitação. Outra coisa que eu vou falar de doença. Aqui, uma atenção, febre maculosa, tem capivara. Quanto mais você desmata, mais você expande o risco de contrair uma doença que está lá quietinha. Já ouviram falar em hantavírus? Hantavirose? Essa é uma boa notícia. Essa que te dá um surto de hantavirose, corre, porque essa matéria é boa. 40% de letalidade. Ou seja, se você pegou essa doença, você tem 60% de chance de sair vivo e 40% de morrer. E ela é uma doença silvestre que fica em roedores silvestres. Não é rato de rua, não. Roedores silvestres, que você inala. Essa doença só foi descoberta nos anos 90, aqui no Brasil. Aliás, nas Américas. Tá? Eu exponho um risco muito grande. Por quê? A presença da floresta controla. Se eu não controlar a população de capivara, e o predador da capivara, todo mundo sabe, é a onça, o que vai acontecer? Eu vou ter capivara em todo lugar. A transmissão de doença que o Braulio fez referência. Eu já tinha botado o slide antes, Braulio, depois é que eu ouvi. Lazer. Aqui tem quero-quero, é vegetação. Aqui eu vi o tapicuru de cara pelada. Eu não sabia, até o início do ano, o que era um tapicuru de cara pelada. Era tipo uma ibis.
tá? Um pássaro de bico grande que fica. Tinha aqui no Parque Ecológico, cheio de gente. E isso tem importância. Tá? Enfim, fazendo aqui... Eu menti para vocês, não era o último slide, não. Esse aqui é o último mesmo. Tá? E para recuperar tudo isso? Não, mas tudo bem, vamos lá. Mudei de ideia. Eu quero voltar atrás. Diga-se passagem, esse parque ecológico... esse parque ecológico aqui está sendo replantado há uns mais de 10 anos, e demora, custa dinheiro. Aqui as mudinhas... As mudinhas aqui. Tá? Então, para eu recuperar esse desmatamento, o custo por hectare é da ordem de 10 vezes o que eu ganho por ano com o desmatamento. Tá? Da ordem de R$15 mil, R$14 mil por hectare. Tá? Então, e como ele colocou, é irreversível. Depois a gente pode conversar mais sobre detalhes, só queria parar para vocês pensassem sobre isso. Eu não quis falar aqui em nada da ciência da biodiversidade, porque tem gente aqui muito mais competente do que eu, mas, na minha parte desse latifúndio, do ponto de vista econômico, nós adotamos uma decisão completamente irracional do ponto de vista global, mas perfeitamente racional do ponto de vista individual, como é a nossa política geral, a nossa política pública. As decisões são tomadas numa esfera que atende interesses privados, porque, privadamente, os beneficiários daquele acordo vão se dar bem, mas o difuso, a sociedade como um todo, perde. E não é uma coincidência que isso ocorra também com as áreas protegidas. Desculpe ter avançado mais do tempo.